É no final da década de 60, em plena ditadura militar, que surgem as primeiras boates declaradamente gays de São Paulo. Dentre as casas noturnas pioneiras, podemos citar a Hi-Fi, localizada na Rua Augusta, e a Cassete, na Bela Sintra, ambas pequenas e com pouca infraestrutura. Em 1971, o casal proprietário da Cassete decide transformar o restaurante medieval, situado na primeira quadra da Rua Augusta, numa boate gay. Toda decorada no estilo dos castelos, a Medieval faz história e coloca as casas noturnas voltadas para a comunidade em outro patamar. Era um local chique e caro, com shows de travestis e transformistas que atraíam não só gays, mas também ricos e famosos. Ainda em 1971, é inaugurada pela travesti Condessa Mônica, a Nostro Mundo. Localizada na esquina da Avenida Paulista com a Consolação, a casa era mais barata e popular, e também tinha como atração principal os shows de travestis e transformistas. Na década de 70, houve a verdadeira explosão de boates gays na cidade, junto a vários bares em seus entornos. No entanto, é importante lembrar que todos esses espaços concentravam majoritariamente homens gays. O grande point para as mulheres lésbicas da década era o famoso Ferros Bar, localizado no viaduto Martinho Prado. Os anos 80 começam com vários bares e boates voltados ou frequentados pelo público LGBT abrindo, trazendo para a noite de São Paulo ritmos como o rock e o techno. Mas em 1983, com as primeiras vítimas fatais da AIDS na cidade, um caos se instala, e muitos desses espaços vão à falência, entre eles, a Medieval. No início da década de 90, os espaços LGBTQIA+, começam a se expandir para fora das boates e bares. Surge, por exemplo, em 1993, o Festival Mix da Diversidade Sexual. Foi a partir de um convite do Karim Ainus, né, o diretor de cinema, aí, tantos filmes fez, que estava na época trabalhando como programador, diretor de programação, na verdade, do Festival de Cinema Gay Lésbico de Nova York. Eu já, amigo já de longa data, eu já tinha feito alguns trabalhos com ele de pesquisa, que ele estava estudando na NYU, aí eu de cá fiz algumas pesquisas sobre essas questões aí da produção LGBTQIA+, e tinha entendido que não tinha muita coisa, quase nada, na verdade, no Brasil dessa temática. Isso foi em 1993. Ele me convidou para fazer um programa de curtas-metragens para o festival de lá, de curtas brasileiros. E acabou surgindo o convite para fazer o festival aqui, então, que inicialmente, nos primeiros 2 anos, ele era uma versão do Festival de Nova York, né, trazendo filmes brasileiros e trazendo filmes de lá para cá. Mas o festival cresceu muito rapidamente. No 3º ano ele já era maior do que Nova York, na verdade, tanto de público quanto em número de filmes. Rápido no Brasil tudo sempre, né? Essas coisas, olha a parada, essas coisas todas. E foi isso, eu acho que foi a resposta, né? O número crescente de filmes sendo produzidos aqui no Brasil com essa temática, que eu acho que foi o estímulo, né? Para desenvolver esse trabalho. E o interesse do público, obviamente, né? Talvez seja em comum, eu acho que tinha lá no começo uma excitação, né, de algo que, nossa, né, que não existia a primeira vez, que estava ali todo mundo se encontrando, sei lá, fora do gueto, né, fora de boate, sei lá, dessas coisas assim. Então você poder se encontrar num ambiente cultural, numa ação de cinema. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é uma afirmação de um pertencimento, na verdade, né, de fazer parte de uma comunidade, porque eu acho que ainda tem essa particularidade, né, porque eu acho que no Mix você tem as pessoas dentro da comunidade LGBT que é tão, né, LGBTQIA+, que é tão diversa. Eu acho que você tem um ponto em comum ali das pessoas que estão interessadas em primeiro, obviamente, produzir, consumir e participar de uma cena cultural, e essa possibilidade da gente ver outras possibilidades na tela, né? Então, usando a tela como cinema, mas no palco, no caso do teatro, nesses encontros todos, da gente enxergar outras possibilidades também, né? De ser, de existir. Então, acho que ele acaba sendo esse ponto focal ali no calendário.
e compreendo que, de alguma forma, quando a gente tem o lastro de festas, né, de acontecimentos por esse Brasil, começa lá em Salvador, vem para São Paulo, para no Rio de Janeiro, vai para Pernambuco, Distrito Federal, Minas, e tem proposições de expansão, né, para o norte e para o sul do país, a gente observa que a juventude negra e LGBTQIA+, encontrou um lugar, como vou dizer mais uma vez, um lugar de confortável e civilizatório para se expressar, se colocar e bater o pé no chão. O meu corpo preto ele só era desejado após as 3 horas da manhã, lá no Dark Room. Fora isso, eu não tinha esse lugar, né? Então, quando a gente tem esse lugar de respeito, de acolhimento, de potencialidade, sem padronizações ou estereotipizações, que é a festa baticu, que é a quebrada da bateção de cu na noitada, a gente tem uma potencialidade realmente de se ver, de se expressar e de ser em determinado lugar, sem os muitos preconceitos e as muitas discriminações e segregações nos quais nossos corpos pretos, bichas, trans, travestis, transexuais, sapatões, somos muitas vezes dimensionados, né? A meu ver, quando a gente assume uma dinâmica antirracista, anticapacitista, antigordofóbica, anti-LGBTfóbica, e qualquer outra forma de opressão, discriminação, segregação, violência, a gente inventa outra possibilidade de existência e, ao mesmo tempo, também outras possibilidades de sociabilidade, né, para nossos corpos. É um lugar civilizatório, né? Vou usar o que talvez o Abdias do Nascimento tanto nos ensinou, de estarmos aquilombados em determinados lugares para festejarmos e celebrarmos o encontro das pessoas pretas, né? Porque não que não sejamos nós tretaístas, que a gente não trete, que a gente não briga, isso acontece. Mas é tão bom estar entre nós que determinadas violências que a gente é acometido no cotidiano pelo projeto de branquitude das pessoas brancas, nesse lugar muitas vezes do qual a nossa negritude, que é um lugar de celebração, né? Não em dicotomia ao que é branquitude, que branquitude é o que nos violenta, esse sistema estrutural e institucionalizante que insiste e persiste em nos matar, né? A negritude, pelo contrário, é o nosso lugar de celebração, é lá que a gente se encontra, né? Esse lugar de festa, ele celebra esse lugar do empurrão contra toda essa estrutura de morte, né? Então, para mim, esse fervo que é político, é performático, é poético, ele é uma flecha, né, nessas muitas frestas que nem a gente tem a percepção muitas vezes.